Se você der trela para um desocupado, vai se tornar a ocupação dele. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Ai, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Paulo. Tô aqui com as minhas agulhas imaginárias fazendo o meu tricô, porque hoje a gente vai conversar sobre o que mesmo? Telenovela. Telenovela. O que dá na cabeça de um filósofo de querer conversar sobre telenovelas? O filósofo tem que conversar sobre literatura. O filósofo conversa sobre ciência, o filósofo conversa sobre filosofia, o filósofo conversa sobre literatura. Telenovela nada mais é do que a atualização de uma forma de literatura do século XIX, que é o folhetim. Não é verdade? Legal. Bom, antes de começar, vamos explicar até o porquê que a gente resolveu falar sobre novela, né? Mas porque todo mundo veio procurar a gente no Facebook, por e-mail, por Twitter, querendo saber o que a gente achou do final da novela. Ah, sim. Não é? Teve uma repercussão muito grande no Facebook sobre algumas coisas que aconteceram na novela. Algumas Na coisas, novela das 8. Na novela das 9, das 8, né? Das 8, das 9. Que terminou agora, que é a Avenida Brasil. E assim, como a gente acompanhava a novela, postava algumas coisas, quando chegou no último capítulo, não veio saber, e aí, o que vocês acharam do último capítulo, do casamento dos três? Até conversei com o pessoal, eu não assisti o último capítulo, acho que mais porque eu estou aí no sentido meio hegeliano. Gosto de acompanhar a novela, assim, mais no clímax da novela. Não gosto de começo de novela, eu odeio o último capítulo, acho que os últimos capítulos das novelas modernas acabam muito com o gosto, né, de uma construção de uma novela inteira. E é isso, então, eu vou conversar sobre novela. Essa ideia Eu vi na internet duas boas análises de novela de pessoas que se comunicam conosco. O Manuel Marto fez uma boa sociologia, o Tiago, psicólogo lá do Rio. Do Rio de Janeiro também. Como é que é o sobrenome do Tiago? É um sobrenome que eu esqueci. Esqueci o sobrenome, mas ele também fez umas boas análises. Quer dizer, as pessoas, a partir do Hora da Coruja, né, e a partir das nossas intervenções aí no mundo filosófico, né, estão começando a perceber que do cotidiano nasce uma boa filosofia, né? E a novela é um pouco isso. Mas o que eu estava dizendo para você, o que eu estava pensando é o seguinte, é que também é propício o tema por conta da própria reação do público menos, digamos assim, de escolarização ruim, contra a novela que vai começar na Rede Globo. Ah, sim, tem um problema com o Salve Jorge. O Salve Jorge, teve né? uma campanha, está tendo uma campanha na internet, por causa de algumas igrejas evangélicas, que estão dizendo que é um ogum, ou uma entidade, alguma coisa do tipo. Não, então, no caso, não é para as pessoas que frequentam essa igreja assistir essa novela, porque é um culto ao Satã, ou alguma coisa do tipo. Então, esse é o problema que nós estamos enfrentando. No passado, as pessoas podiam ter a religião que fosse, né, que ninguém dizia isso, não vá fazer tal coisa, né, do ponto de vista, porque a literatura é a literatura. Ninguém que curte literatura está cultuando os personagens da literatura. É verdade. Não é verdade? É interessante que eu achei que assim. Agora começou essa má escolarização, porque isso é fruto de má escolarização. Já é fruto da educação ruim, né? As pessoas acharam que algumas novelas sem enredo também já, porque muita pessoa reclama de novela ruim que está surgindo. Novela sem enredo já é também um problema de que o espectador está um espectador diferente, ele quer outro tipo de coisa na mas novela, eu não acho, eu acho que o padrão da Globo continua mais ou menos o mesmo. Por exemplo, recentemente, na novela das 6 horas, teve uma excelente, digna dos grandes clássicos, que foi A Vida da Gente. A Vida da Gente. Foi uma novela excelente. Então, o padrão continua. Como as novelas são longas e como os núcleos de direção da Globo são variados, né? E como a produção também é intensa, você tem mesmo altos e baixos durante uma novela. E altos e baixos dos próprios atores. Isso é normal, né? Todas as novelas são assim, mesmo as clássicas. Quando é minissérie, aí não, aí é numa tacada só e o tempo é curto, então é mais tranquilo do padrão ficar o mesmo, né? Mas, agora, veja, se a gente pensar
na origem da novela, os folhetins, a gente vai notar a seguinte coisa, que o padrão também se altera. Interessante de capítulo para capítulo, porque o escritor não é o mesmo, mesmo que seja só ele. Né? Por que a gente também conversar sobre esse tema? O Brasil é o rei das novelas. O Brasil é o rei da novela. Quer dizer, a novela é uma coisa brasileira, é uma paixão. A telenovela. A telenovela, mas a novela de rádio também era uma paixão brasileira, né? Então, assim como o futebol, é uma grande paixão brasileira. Mas como que surgiu? Achei interessante o Decameron, o Decameron foi um primeiro tipo de folhetim, digamos assim, né? Essa ideia de você, numa brincadeira, joga-se um tema, algumas pessoas estavam ali trancadas em casa por causa da peste negra, joga-se um tema para fazer uma brincadeira e cada pessoa vai contar uma história sobre aquele tema. Sim. Uma história curta. Então, dessa forma surge o Decameron. Então, dessa forma começam a surgir as ideias para se fazer um folhetim, se fazer uma novela. Porque o que caracteriza a novela agora não muito, né? Mas na telenovela inicial, ela se caracterizava pela aquele continua, né? Continua, quer dizer, amanhã tem mais um capítulo, quer dizer, essa é a ideia do seriado, né? Do continua amanhã. Mas esse continua amanhã era necessariamente tenso. Exatamente. Quer dizer, parava sempre numa expectativa. Hoje, não necessariamente. Não necessariamente, né? Perdeu esta característica. Eu ainda acompanhei novelas em que eram assim. Mas, no passado, era obrigatório esse jargão. E o folhetim, quando... Esse jargão não, esse clichê. Né? Porque, na verdade, a novela ela é um conjunto de clichês. Né? E ela é um gênero literário caracterizado por clichês. Porque se não tiver o clichê, não é o folhetim. É interessante que por que o folhetim surge, né? Os livros eram caros, as pessoas não podiam adquirir um livro, então começaram a colocar nas notas de rodapé, digamos assim, na parte de baixo ali do jornal, pequenas histórias que todo dia tinha mais um pouquinho, né? Sim, assim que começa a surgir. Se eu não estou enganado, é francês. Põe Vou colocar o vídeo. O vídeo do estúdio, daquele Scholar, né? O verdadeiro Scholar. Vou pedir, coloca para mim, por favor, o primeiro vídeo. Por que surge o folhetim? Que é a grande mãe de toda esta história. Esperei tanto por isso. Temos que voltar à França, grande repressão política e uma queda na venda dos jornais. Neste momento, um editor resolve publicar no rodapé do seu jornal histórias em capítulos. De tão valoroso foi isso, transforma-se num gênero literário, que é o folhetim. Você tem toda a razão. Se uma história ela rende no papel, no folhetim, então isso também caberia muito bem numa rádio. Por ser próxima de Miami, Cuba recebeu influência direta da radionovela. E este formato caiu nas mãos de um grande escritor e escreveu a mãe de todas as novelas, El Derecho de Nacer. Tudo corria muito bem. Até que o radioator que fazia o Dom Rafael resolveu pedir um aumento estratosférico para a empresa. Você tá brincando, não tá? Isso gerou um problema, gerou uma confusão. A questão chegou ao Félix Canhê e ele não teve dúvida. Falou, não tem problema, vocês podem demitir o radioator porque Dom Rafael vai sofrer um derrame. Acabou-se o problema. A cada momento que o Dom Rafael ia contar toda a verdade, iria se redimir junto ao neto, não saía a voz. Imagina, as pessoas estavam já ficcionadas por essa radionovela e aquilo foi sendo protelado, a audiência aumentando. Felizmente tudo acabou bem. Perceba que toda a origem dessa estrutura midiática, dessa estrutura industrial, desta mídia eletrônica, podemos acreditar a O Direito de Nascer.
é bom tanto pela montagem ali com as figuras, com os desenhos, Zé Parisi. tanto pela história, né? Ótimo ter surgido. Eu não assisti, eu não vi no rádio, obviamente, né? Mas vi inteira na televisão, na primeira versão. E é interessante que é o acaso, ou seja, a estrutura da novela brasileira, ou seja, as pessoas falam assim, a novela está enchendo linguiça, né? Vai contar uma coisa e não conta, vai contar uma coisa e não conta. Quer dizer, a estrutura da telenovela brasileira nasceu de um acaso, ou seja, um acaso seguinte, o ator do rádio pediu aumento, não deram, mandaram ele embora, e aí o cara ficou um tempão doente ali na cama, porque, né? Agora, todo mundo acompanhando, querendo saber o que ia acontecer. Na novela da TV, o que aconteceu? Não, obviamente a novela acompanhou a novela do rádio. Então expandiu aquela coisa pela TV. E sabe quanto tempo durou? Durou muito mais de um ano, né? O Direito de Nascer. Então, esse ator, que era o Aloysio de Albuquerque, se não me engano, ele ficou lá na cama um ano, né, fazendo o mesmo papel, que era só mexer o olho. Assim. Então a grande discussão e tinha naquela época no interior de São Paulo o televizinho, que era o seguinte, uma pessoa tinha uma TV e todas as pessoas da cidade ficavam ali assistindo a TV daquela cara, ou dentro da casa ou na janela da casa. Né? Então o grande comentário era se esse vovô que ia contar o segredo do neto e tal, do Direito de Nascer, se ele havia mesmo mexido os olhos e, portanto, ele estava em condição de se recuperar do derrame, ou se ele não tinha mexido, se era uma ilusão do telespectador, né? E aquilo foi embora. E como a negra da novela chorava muito, também ficou caracterizada essa ideia de que o Direito de Nascer, a novela precisa ter muito choro também. Então, duas coisas, né? O enrolar, né? E o dramalhão. E o dramalhão. Ficaram por um acaso. Marcou para né? sempre a história da televisão. Marcou para sempre. Então, Agora, talvez por isso se justifique agora a questão diferente da autora. A questão da autora dessa nova novela Salve Jorge, ela falar que a novela, na verdade, não tem uma história pronta que vai sendo escrito conforme as pessoas vão dando um feedback para ela. Mas né? as pessoas pensam que essa estrutura da novela, dessa maneira, ela é como é que se diz? Montada pelas indústrias para ganhar dinheiro e patati patatá, por causa do tal do capitalismo. Né? Isso é uma bobajada, mas uma bobajada tão grande pelo seguinte, a estrutura do folhetim, de o leitor opinar sobre o folhetim, sobre a novela, ela começa desde o primeiro momento do folhetim lá na França. Por quê? Porque o sujeito fazia a seguinte coisa, ele ia para o salão, né, o salão da corte, como escritor, ou normalmente um filósofo escritor. Né? E esse filósofo escritor, o que ele fazia? Ele conversava com as pessoas na corte que tinham lido o folhetim, né? Aquele pedacinho do jornal, embaixo do jornal, que tinha a história continuada. E as pessoas começavam a opinar. Esse personagem é muito ruim, muito chato, ele devia morrer. Aí ele matava o personagem, quer dizer, então ele não contava que era ele que estava escrevendo, porque era por pseudônimo normalmente, né? E era muito comum as pessoas se referirem ao folhetim como uma história que era real, que estava acontecendo ali na corte. Tinha essa ideia de... E desmentir isso não era de bom tom, não era ser nobre. E o autor também não podia dizer, eu sou o autor. Não, de repente o personagem aparecia morto e todo mundo ficava contente, por quê? Porque falava assim, puxa vida, né? Era o que a gente estava falando, né? E então essa própria estrutura do ibope da novela, né? Se aquilo que o leitor pede, ela é inicial. Então, o Machado de Assis não gostava disso. Ele metia o pau nesse tipo de eu vi, de apesar de muitos clássicos do Brasil terem vindo daí. Depois, a Moreninha, por exemplo, Memórias de Sargentos de Milícia, foram folhetins. Foram folhetins. Né? Grandes obras brasileiras eram folhetins. Depois, na dramaturgia, na teledramaturgia brasileira, aí apareceram os escritores de novela para a televisão, da telenovela mesmo. E o cara se profissionalizou nisso, o caso do Cassiano Gabus Mendes, que foi
espetacular, né? E deixou 2 filhos mais espetaculares ainda, né? A Globo é também assim terrível para fazer novela, herdou da TV Tupi muita coisa legal. Herdou da Excelsior e da TV Tupi. Da Excelsior e da TV Tupi. Nossa. Mas falando sobre essa questão de ser muito o que o espectador pede, eu selecionei um vídeo sobre questões da vida. E uma delas é sobre casais gays. Sim, questões da vida, mas questões tipicamente filosóficas. Filosóficas né? e morais. Por isso que eu insisto que a teledramaturgia brasileira, ela é um modo de introdução de questões filosóficas no cotidiano. Porque o sujeito não tem tempo de ler um livro, ele não tem tempo de discutir filosofia, ele não tem tempo de ver uma literatura, mas à noite em casa, ele ganha essa oportunidade de fazer isso de uma maneira de entretenimento. E assim, o que os Estados Unidos faz bem com as séries, o Brasil faz bem com, por exemplo, as minisséries e as novelas brasileiras. E ao contrário do que muita gente diz, as novelas, elas estão na frente, elas vão na frente do senso comum. Porque a maioria das questões que a teledramaturgia brasileira coloca está para além do que o senso comum pode absorver em termos de moral. Né? Entendeu? Muito além. Vou pedir para não sei se foi o Omar ou o Fernando que está aí dentro. Vou pedir para colocar o vídeo sobre o casal gay, que é de uma novela de 1998. Coloca para mim. Nunca pude imaginar. Mas por quê? Sei lá. Uma coisa como essa tem explicação? Só pode ser esse maldito preconceito. Foi um contrato comercial que eu perdi, que estava certíssimo. Eu tô reclamando desse fruto de irmã Paula. Eu só porque eu não quero que os outros se aproveitem de vocês. Eu fico reclamando desse seu jeito de irmã Paula, mas é só porque eu tenho medo que as pessoas se aproveitem de você. E a explicação foi essa mesmo. Não queriam juntar, não queriam vincular a imagem do produto com um personagem tão polêmico. Muito legal, não é? Essa foi a Torre de Babel? É, Torre de Babel, isso, Torre de Babel. Essa novela, em 98... Cristiane Torlone e a Silvia Pfeiffer. Silvia Pfeiffer. Lindíssimas. Quer dizer, antes disso, a gente tem na novela brasileira já casais gays, mas um pouco mais sutil, digamos assim. Mas veja... Ali era um casal mais formado e um casal veja, realmente... Essa novela... Só uma coisa, essa novela aconteceu o quê com ela? Primeiro porque eles tentaram fazer um beijo, já em 98, entre as duas personagens, e não foi aceito. E, além de tudo, teve o povo clamando para que elas morressem no final da novela. Esse não seria o fim delas, e elas acabaram morrendo na explosão. Mas aí tem um detalhe que a gente precisa notar, que é o seguinte. Primeiro, né, a história do povo e a história da empresa. Tem duas coisas aí. Isso. Né? Uma é a empresa que boicotou a novela se tivesse o beijo, né? E fez pressão para que as personagens morressem também. E também cortou... e cortou uma parte. Cortou partes da novela. Cortou partes da novela. Ali aparece a possibilidade delas fazerem propaganda sobre certos produtos e isso, ela perdeu o contrato e tal. Bom, isso é um lado. Né? O outro lado é a população, o telespectador, que pediu que as personagens desaparecessem. Né? Veja que, nos dois lados, a telenovela traz uma evolução. Por quê? Porque ela força uma situação que o senso comum não aceita, mas depois, 20 anos depois, as duas situações são pedidas pelo público ao inverso. Né? Verdade. A última novela teve um ibope fantástico por conta do personagem gay. Né? Mas eu acho um problema aí. E a população também gostou do personagem. Exato, mas tem um problema aí. Mas esse problema vai vir só depois dos comerciais.